Lucas nasceu grego, um gentio, na cosmopolita cidade de Antioquia. Diferente dos pescadores da Galileia, Lucas pertencia a uma classe intelectual e abastada. Ele estudou medicina, uma ciência avançada para a época, o que lhe conferiu um olhar analítico, observador e detalhista, perceptível no uso de termos técnicos em seus escritos, diagnosticando febre alta ou hidropisia onde outros diziam apenas doente. A validação histórica de que Lucas era médico vai muito além da tradição. Ela reside na análise textual do grego original e na comparação minuciosa com os outros evangelhos. O alicerce está em Colossenses 4, versículo 14, onde Paulo intitula explicitamente de médico amado, criando o prisma necessário para lermos sua obra. O olhar clínico de Lucas se revela nos diagnósticos diferenciais. Quando a sogra de Pedro adoece, Mateus e Marcos falam apenas em febre, mas em Lucas 4, versículo 38, usando a classificação médica de Hipócrates e Galeno, diagnostica uma febre muito alta. Em Lucas 14, versículo 2, ele emprega o termo técnico exclusivo hidropicos para identificar a hidropisia, definindo a patologia exata do edema que nenhum outro autor bíblico citou. Sua observação do estágio das doenças é igualmente notável. Em Lucas 5, versículo 12, ele não vê apenas um leproso, mas um homem cheio de lepra, indicando uma infecção em estágio avançado. A precisão anatômica também é exclusiva dele. Ao narrar a cura do homem da mão ressequida, Lucas 6, versículo 6, e o corte da orelha do servo do sumo sacerdote em Lucas 22, versículo 50, Lucas especifica o lado direito, ciente da gravidade funcional dessa perda para a época. O ápice da observação fisiológica ocorre no Getsêmani em Lucas 22, versículo 44, onde somente Lucas descreve a hematidrose, o fenômeno raríssimo do suor transformando-se em sangue sob estresse emocional extremo. Até mesmo após o milagre da ressurreição da filha de Jairo, o instinto médico prevalece em Lucas 8, capítulo 55, registra a ordem prática de dar-lhe de comer, focando na recuperação nutricional pós-trauma da paciente. Essas evidências linguísticas e técnicas provam que a inspiração divina preservou e utilizou a mente científica de Lucas. Embora não tenhamos registros de esposa ou filhos, sua ascendência espiritual é clara, ele não era judeu. Lucas não foi contemporâneo do ministério terreno de Jesus. Ele não caminhou na Galileia com o Mestre. Sua conversão ocorreu na diáspora, possivelmente através dos primeiros cristãos que fugiram de Jerusalém para Antioquia ou pelo próprio ministério de Paulo. Foi no estratégico porto de Troade, durante a segunda viagem missionária, que a narrativa da igreja primitiva sofreu uma alteração sutil, porém monumental. Em Atos 16, versículo 10, o historiador alterou os pronomes de seu registro. O distante eles converteu-se imediatamente em um inclusivo nós, sinalizando que Lucas havia deixado os bastidores para se tornar um protagonista ativo ao lado do apóstolo Paulo. Atendendo à visão do homem macedônio que clamava por socorro, o grupo cruzou as águas do Mar Egeu, transportando o evangelho aos confins da Ásia para o coração da Europa pela primeira vez na história. Lucas não atuava nesta comitiva apenas como um companheiro espiritual, mas como um âncora físico indispensável para o sucesso da missão. Paulo, frequentemente açoitado pela perseguição violenta e atormentado por enfermidades crônicas, encontrou no médico amado o guardião necessário para sua sobrevivência física. Caminhando pelas poeirentas estradas romanas da Macedônia, Lucas garantiu que o apóstolo tivesse vigor para pregar em cidades estratégicas como Filipos, onde testemunharam juntos a conversão de Lídia e o terremoto milagroso que rompeu as cadeias do cárcere. À medida que a missão avançava para a terceira viagem, Lucas permaneceu como um pilar inabalável de suporte através das regiões da Galácia e da Frígia.
Sua expertise médica provou-se crucial no episódio em Troade, onde ele observou clinicamente a morte traumática e a subsequente restauração do jovem Eutico, verificando o milagre da ressurreição com precisão científica. Navegando pelo arquipélago grego e coletando ofertas para os pobres, Lucas consolidou seu papel não apenas como um historiador meticuloso, mas como o leal preservador da vida e do legado de Paulo em meio aos perigos mortais do mundo antigo. Entre os anos 57 e 59 depois de Cristo, enquanto o apóstolo Paulo amargava o cárcere romano em Cesareia Marítima, a divina providência abriu uma janela de ouro decisiva para a história do cristianismo. Lucas, o médico gentil e companheiro leal, não compartilhava das correntes do apóstolo, permanecendo livre na região da Judéia. Ele transformou aquele hiato forçado das viagens missionárias em uma expedição investigativa sem precedentes. Percebendo a urgência do tempo e o envelhecimento daqueles que viram o Verbo vivo, Lucas assumiu a missão sagrada de compilar uma narrativa ordenada, movendo-se pela Terra Santa não apenas como um crente, mas como um historiador meticuloso e um jornalista investigativo determinado a buscar a verdade na fonte. Sua investigação o conduziu, muito provavelmente, a encontros silenciosos e profundos com a própria Maria, a mãe de Jesus. A riqueza singular e a intimidade dos 2 primeiros capítulos de seu evangelho detalhando a Anunciação, a visita privada a Isabel e o cântico poético do Magnificat revelam uma fonte primária inquestionável. O termo Magnificat refere-se ao cântico de louvor entoado por Maria, mãe de Jesus, registrado exclusivamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 ao 55. Ao registrar a frase Maria guardava todas estas coisas no coração, Lucas deixou a assinatura discreta de quem ouviu as memórias diretamente daquela que gerou o Messias, capturando a perspectiva humana, materna e feminina da encarnação que nenhum outro evangelista registrou. Em Jerusalém, o contato direto com Tiago, irmão do Senhor, registrado em Atos 21, versículo 18, abriu as portas para os relatos familiares de Nazaré. Foi através dessa conexão sanguínea e próxima que Lucas obteve acesso à genealogia biológica e aos detalhes dolorosos da rejeição de Jesus em sua própria cidade, preservando a humanidade de Cristo. Simultaneamente, hospedado na casa de Filipe, o evangelista em Cesareia, Lucas absorveu relatos exclusivos sobre a missão em Samaria, o que explica a presença única e compassiva das parábolas do bom samaritano e da cura dos 10 leprosos em sua obra. Sua rede de investigação rompeu barreiras sociais, alcançando até os palácios. Através de Joana, esposa de Cusa e administradora de Herodes, o médico obteve informações inacessíveis aos pescadores da Galileia, como os detalhes precisos do julgamento de Jesus perante Herodes Antipas. O resultado desses 2 anos de pesquisa de campo exaustiva foi uma obra-prima de precisão histórica, cumprindo a promessa que ele mesmo eternizou em seu prólogo. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, legando à humanidade o retrato mais completo e compassivo do Salvador. O livro de Atos dos Apóstolos ergue-se como o pilar central que sustenta a estrutura do Novo Testamento, servindo como a ponte vital entre a vida de Jesus nos Evangelhos e a teologia desenvolvida nas epístolas. Mais do que um simples registro histórico, a obra funciona como o volume 2 do Evangelho de Lucas, narrando não o que Jesus deixou de fazer, mas o que ele continuou a realizar através do seu corpo místico, a Igreja. Sem este documento, haveria um silêncio histórico inexplicável de 30 anos sobre como uma pequena seita judaica se transformou em uma força capaz de abalar o Império Romano. A narrativa inicia-se no Monte das Oliveiras, onde Lucas registra as informações coletadas junto aos 11 discípulos sobre os momentos finais com o Mestre,
O texto captura a ascensão de Jesus e a promessa escatológica feita pelos anjos, a garantia de que ele voltaria da mesma forma que subiu. Contudo, antes da parousia, a descida do Espírito Santo, havia a missão. A ordem era clara: permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. A inauguração oficial da igreja ocorre de forma explosiva no dia de Pentecostes. O historiador detalha a descida do Espírito Santo, não como uma brisa suave, mas com sinais visíveis de línguas de fogo e o som de um vento impetuoso. Homens simples, anteriormente amedrontados, foram capacitados sobrenaturalmente com dons e idiomas. O sermão de Pedro marca a primeira grande colheita evangelística, onde 3.000 almas se converteram num único dia, estabelecendo que a igreja não nasceu de estratégias humanas, mas do poder divino. O crescimento vertiginoso, porém, atraiu a oposição. O relato destaca a figura de Estevão, o primeiro mártir, cujo julgamento e apedrejamento enfrentados com o rosto brilhando como o de um anjo serviram de catalisador para a dispersão dos crentes. O que parecia o fim tornou-se o meio de expansão. A perseguição empurrou o evangelho para a Judéia e Samaria, onde o diácono Filipe operou grandes sinais, quebrando barreiras culturais ao evangelizar samaritanos e até um oficial etíope no deserto. O ponto de inflexão dramática da obra é a conversão de Saulo de Tarso. O texto narra como o maior perseguidor da fé foi derrubado por uma luz cegante na estrada de Damasco, transformando-se no vaso escolhido, o apóstolo Paulo. A partir deste evento, a narrativa expande-se geograficamente através das viagens missionárias, introduzindo uma galeria de personagens inesquecíveis que sustentaram a missão. Aparece Barnabé, o filho da consolação, que acolheu Paulo quando todos temiam o ex-perseguidor. Surge Silas, que ao lado de Paulo na escuridão do cárcere em Filipos, entoou louvores que provocaram um terremoto, libertando não apenas os corpos, mas a alma do carcereiro e sua família. O texto destaca a fidelidade do jovem Timóteo, filho na fé, e a importância estratégica das mulheres, como Lídia, a vendedora de púrpura e primeira convertida em solo europeu. A narrativa também honra a coragem teológica do casal Áquila e Priscila, que expuseram o caminho de Deus com precisão e arriscaram suas vidas pela obra. Lucas não omitiu os custos do discipulado. O livro documenta naufrágios, açoites e prisões injustas. As defesas legais de Paulo perante governadores romanos como Félix e Festo e diante do rei Agripa transformaram os tribunais em púlpitos, onde a verdade foi proclamada às mais altas autoridades. A jornada final para Roma, marcada pela tempestade do Euroaquilão e o naufrágio em Malta, demonstrou que nem a fúria da natureza poderia impedir o propósito soberano de Deus. O livro encerra-se com Paulo em Roma, vivendo em prisão domiciliar, mas pregando o reino de Deus sem impedimento algum. Este final propositalmente aberto sugere que a história de Atos não terminou com a morte dos apóstolos, mas continua através dos séculos. É o registro definitivo de que o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão, capacitando pessoas comuns a transformarem o mundo. A viagem imperial para Roma iniciou-se sob a sombra do perigo iminente, pois o navio partiu de Creta contra o aviso prudente e profético do prisioneiro Paulo, que previa grande prejuízo e risco de vida. Logo, um vento tifônico e traiçoeiro, conhecido pelos navegadores como Euroaquilão, golpeou a embarcação com fúria aterrorizante, arrebatando o controle das mãos do timoneiro. Por dias sucessivos, nem o sol nem as estrelas apareceram no céu, e toda a esperança de salvação foi abandonada até pelos marinheiros mais experientes diante da violência do mar. A tempestade açoitava o navio tão brutalmente que a tripulação, desesperada, foi forçada a lançar ao mar a carga de trigo e a própria armação do navio para tentar manter a flutuabilidade. No meio dessa escuridão e caos absoluto, Paulo levantou-se entre eles, não com medo, mas com uma autoridade e calma sobrenaturais.
ele anunciou à tripulação exausta que um anjo de Deus lhe aparecera naquela noite, garantindo que nenhuma vida se perderia, embora o navio fosse inevitavelmente destruído. Quando a 14ª noite de deriva chegou, os marinheiros tentaram covardemente fugir num bote salva-vidas, mas foram impedidos pelos soldados romanos após o alerta decisivo do apóstolo. Ao amanhecer, avistaram uma baía desconhecida e fizeram uma tentativa final e desesperada de encalhar a nave na praia. O navio bateu violentamente num banco de areia onde 2 mares se encontravam e a proa encravou-se imóvel, enquanto a popa começava a se despedaçar pela força implacável das ondas. Diante do colapso iminente, os soldados romanos planejaram matar todos os prisioneiros para evitar fugas que lhes custariam a própria vida. Contudo, o centurião Júlio, querendo a todo custo salvar Paulo, interveio e impediu a matança cruel. Aqueles que sabiam nadar receberam ordem de lançar-se primeiro ao mar, e os demais seguiram agarrados em tábuas e destroços do casco. Miraculosamente, cumprindo com exatidão a promessa divina feita a Paulo, todas as 276 almas a bordo chegaram salvas à praia da ilha de Malta. Assim, a providência soberana de Deus triunfou espetacularmente sobre a fúria incontrolável do oceano. Nos anos sombrios da década de 60 depois de Cristo, sob a tirania insana do imperador Nero, o cenário para os cristãos em Roma tornou-se um palco de terror absoluto. O grande apóstolo Paulo, outrora um viajante incansável, encontrava-se agora confinado nas entranhas da terra, na temível prisão mamertina. Este não era um cárcere comum, mas um calabouço subterrâneo, úmido e fétido, reservado para os condenados à morte que aguardavam a execução final. Diante da iminência do martírio e da perseguição feroz que assolava a capital do império, a coragem de muitos aliados desmoronou. O golpe emocional mais severo foi a deserção de Demas, um antigo colaborador que, seduzido pelo amor ao presente século e pelo medo de perder a vida, abandonou o velho apóstolo à sua própria sorte. Contudo, em meio a essa solidão devastadora e ao frio das pedras, uma presença leal permaneceu inabalável como uma rocha. Lucas, o médico amado, recusou-se terminantemente a deixar o seu amigo e mentor enfrentar a morte sozinho. A fidelidade histórica deste homem foi imortalizada na pena de Paulo quando, ao escrever sua última e mais comovente carta, registrou a frase que ecoa pelos séculos: "Só Lucas está comigo". Essa declaração revela que Lucas arriscou a própria cabeça para levar conforto humano e presença física ao condenado mais famoso de Roma. Dentro daquela masmorra escura, Lucas assumiu múltiplas funções vitais para a preservação do Evangelho. Como médico, ele usou seus conhecimentos para aliviar as dores físicas de um corpo marcado por açoites e pelo relento, trazendo dignidade aos últimos dias de Paulo. Como secretário e escriba, suas mãos fiéis registraram a segunda epístola a Timóteo, garantindo que o testamento espiritual e as instruções finais do apóstolo não se perdessem no esquecimento. Ele serviu como elo de comunicação entre o prisioneiro e a igreja, assegurando que a chama da fé continuasse a arder mesmo após a espada do carrasco descer. Lucas permaneceu fiel até o último suspiro, provando ser o amigo que ama em todo o tempo e o irmão na angústia. A segunda epístola a Timóteo constitui, sem sombra de dúvida, o testamento final e as últimas palavras preservadas do grande apóstolo Paulo antes de sua morte. Escrita nas profundezas úmidas da temível prisão mamertina em Roma, por volta do ano 67 depois de Cristo, esta carta reflete o adeus solene de um homem que sabia que sua execução sob a tirania do imperador Nero era iminente e inevitável. Diferente das prisões anteriores, onde havia esperança de liberdade, aqui Paulo declara conscientemente que o tempo da sua partida havia chegado e que sua vida já estava sendo oferecida como sacrifício.
Com um tom de profunda urgência e afeto paternal, ele convoca seu discípulo Timóteo para vir vê-lo depressa antes do inverno, pois sentia o frio do calabouço e a dor do abandono de quase todos os seus companheiros. Neste documento derradeiro, ele entrega o bastão do ministério ao seu amado filho, exortando-o a pregar a palavra e a suportar as aflições com a coragem de um soldado. É exatamente nesta carta que encontramos o epitáfio vitorioso de sua existência, onde ele afirma com convicção inabalável que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Assim, a pena de Paulo repousou para sempre após selar este manuscrito, deixando para a história o legado de um mártir que encarou a morte com a certeza absoluta da coroa da justiça. Nos bastidores da providência divina, a construção dos evangelhos não foi um ato de isolamento, mas uma teia viva de conexões onde Lucas atuou como um elo vital entre as testemunhas. A relação mais intensa e documentada floresceu nas sombras do cárcere em Roma, onde Lucas e Marcos tornaram-se verdadeiros irmãos de trincheira no cuidado ao idoso Paulo. Ali, entre as paredes frias, o médico culto teve acesso direto aos rolos de papiro de Marcos, enquanto Marcos registrava a ação imediata de Jesus com urgência. Lucas absorvia aquela estrutura cronológica, utilizando-a como alicerce para sua própria obra e enriquecendo-a com detalhes médicos e históricos. Eles não eram concorrentes, mas colaboradores essenciais que juntos sustentaram o ministério final de Paulo. A investigação minuciosa de Lucas na Judéia inevitavelmente o conduziu ao círculo íntimo de João, o discípulo amado. A lógica histórica aponta para um encontro sagrado entre eles, pois, para entrevistar Maria, a fonte exclusiva dos relatos da infância em seu evangelho, o historiador precisaria da permissão de João, que se tornara o guardião da mãe de Jesus ao pé da cruz. Podemos visualizar o médico grego entrando na residência de João em Jerusalém, unindo sua precisão investigativa à profundidade teológica daquele que reclinou a cabeça no peito do mestre. Já com Mateus, o Levi, a conexão transcendeu o contato físico. Embora as estradas missionárias os tenham levado a destinos opostos, Lucas teve acesso aos registros escritos do ex-publicano. Ao compilar seu evangelho, Lucas leu e incorporou as anotações de Mateus sobre os grandes sermões de Jesus, provando que o Espírito Santo orquestrou uma harmonia perfeita entre homens que, seja pelo convívio diário ou pela leitura de pergaminhos, teceram juntos a tapeçaria eterna da salvação. Após o trágico martírio do apóstolo Paulo sob a espada de Roma em 68 d.C., a história de Lucas não se dissipou no esquecimento, mas encontrou um novo e profundo propósito nas terras da Grécia, segundo a antiga tradição do prólogo antimarcionista. O médico amado não retornou à Ásia, mas estabeleceu-se na região da Beócia e Acaia, onde transformou sua solidão em um alicerce para a cristandade mundial. Ali, vivendo uma vida de total renúncia e santidade, sem nunca ter contraído matrimônio ou gerado filhos naturais, Lucas gerou uma descendência espiritual incalculável que se multiplicaria pelos milênios seguintes. Naqueles anos silenciosos de velhice, as mãos que outrora preparavam remédios dedicaram-se incansavelmente à tarefa sagrada de copiar, revisar e distribuir os rolos de seus dois grandes tratados, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Lucas compreendeu, pela iluminação do Espírito, que aquelas palavras não eram apenas registros do passado, mas sementes vivas que precisavam ser espalhadas para garantir a sobrevivência da verdade. Se hoje conhecemos a ternura do Pai na parábola do Filho Pródigo, a compaixão universal do bom samaritano e os detalhes íntimos do nascimento de Jesus, devemos isso à persistência desse homem em preservar suas investigações.
Sem a sua pena, a história da igreja primitiva, a descida do fogo em Pentecostes e as viagens missionárias que moldaram o mundo ocidental teriam se perdido nas brumas do tempo. O legado deixado por Lucas naquelas cópias manuscritas transcendeu as fronteiras da Beócia e rompeu as barreiras do tempo. Aquele trabalho solitário de um ancião na Grécia tornou-se a base doutrinária e histórica que alcançou milhões de vidas em todos os continentes da Terra. Cada vez que um missionário atravessa uma fronteira hoje inspirado por Atos, ou um pecador chora ao ler sobre o ladrão na cruz, é a obra de Lucas que está operando. Ele foi o grande arquiteto da universalidade da fé, garantindo que o Evangelho fosse entendido não apenas como uma seita judaica, mas como a salvação para todos os povos, línguas e nações. Quando Lucas faleceu aos 84 anos, cheio de dias e transbordante do Espírito Santo, ele não deixou herdeiros de sangue, mas deixou como herança mais de 25% de todo o Novo Testamento. Sua morte física foi apenas o início de uma vida literária eterna, pois seus escritos continuam a evangelizar, curar e libertar pessoas todos os dias, desde as catedrais da Europa até as aldeias mais remotas da África e das Américas. Aquele médico que cuidou do corpo de Paulo acabou se tornando o médico da alma para a humanidade, provando que uma vida dedicada à verdade de Cristo ecoa por toda a eternidade.